From tá jogando tanta pista na nossa cara nesse segundo episódio da 4ª temporada que é impossível não sair com a cabeça fervendo. São perguntas novas em cima das velhas, quase nada respondido, mas no meio desse caos, dá pra enxergar pelo menos 10 pistas escondidas que começam a desenhar o que realmente tá acontecendo na cidade. A graça aqui não é ver a Sophie encarando a bailarina no depósito, isso todo mundo pegou. O negócio é mergulhar nas anotações do Jade, fuçar linha por linha, e ainda conectar com o jeito que a Julie conseguiu caminhar pela história até aquela noite exata em que ela vê o pai no trailer. Se esse é o tipo de vídeo que você gosta, se prepara. Tudo começa num lugar que já virou altar de teoria, o mural do Jade. Se você presta atenção nos rabiscos que ele colocou na linha do tempo, dá pra ver que ele mesmo ainda não sabe se a Heloise está viva ou morta. Isso, por si só, já é curioso, porque o Victor nunca teve resposta sobre o destino da irmã. Só que a série faz questão de reforçar esse nome de outra forma. No episódio 1, o carro em que o pastor e a Sofia chegam na cidade traz uma placa com Heloise escrito. Quando você lembra que boa parte daquelas imagens que a gente achava que eram do Victor, na verdade foram desenhadas por ela, fica claro que Heloise não é só trauma antigo, ela é peça de jogo. Ainda mais se a gente conecta isso com o fato de o menino de branco ter mandado a Tabitha direto pra casa do pai do Victor, como se estivesse puxando o fio da história dessa família pra dentro da trama principal. Essa ideia de que o tempo em From não é uma linha reta fica ainda mais evidente quando a gente olha para o que acontece com a Julie. Ela não escolhe para onde vai quando faz o Story Walk, mas justamente nesse episódio ela para em uma noite muito específica, a do episódio 9 da 2ª temporada. Ali, o número 47 pisca no rádio, a música da caixinha começa a tocar, os monstros travam por alguns segundos, algo que a dona mesmo diz que nunca tinha acontecido, e logo depois, atacam a Julie. Agora, em 4ª temporada, episódio 2, a sequência se repete com pequenas variações. O 47 aparece, a música toca, o Jim abre a persiana para olhar lá fora, e é nesse instante que ela vê o pai. O detalhe é que ela não controla esse destino, então a pergunta que fica é, por que justo esse momento? A ligação entre o número 47, o comportamento das criaturas e o poder da Julie não parece coincidência, parece mais o sistema da cidade usando a habilidade dela para revisitar pontos-chave da história. E se você curte fuçar esse tipo de detalhe, esse é exatamente o tipo de vídeo que vale deixar salvo. Então se você está vendo até aqui, já clica para se inscrever e dá o like agora, porque isso mostra para o algoritmo que From não morreu na sua timeline e ainda avisa que você quer acompanhar cada novo episódio destrinchado cena por cena. No meio dessa confusão de tempo e memória, a série acerta também no emocional. A prova está naquela cena do saco misterioso que todo mundo achava que ia revelar o corpo do Jim, mas quando a Tabitha abre, o que aparece ali é uma cabra morta. Não é qualquer cabra, é a Alma, o bichinho do Ethan. Desde a 1ª temporada, quando a cidade entra em colapso, o garoto corre pro estábulo pra ficar com ela. A gente viu isso na treta com Randall na 3ª temporada, quando ele tenta pegar a cabra e o Ethan reage como se alguém estivesse mexendo na última coisa segura que sobrou pra ele. Agora, descobrir que o Homem de Amarelo não só matou o pai do Ethan, como também matou o animal que era o porto seguro do menino, joga uma camada de crueldade a mais nessa criatura. E isso conecta direto com outra revelação do episódio. A história do Lago das Lágrimas entra em cena justamente pela boca do Jim. Como se o plano do Homem de Amarelo fosse quebrar o menino por completo antes de empurrar ele para a missão mais pesada da vida. Essa ligação entre o Homem de Amarelo e o Jim não aparece só na morte. Tem um detalhe visual que parece simples, mas é calculado. Quando o corpo do Jim é levado do celeiro até a igreja, ele está completamente coberto por um tecido amarelo. A cor óbvia aponta para o assassino, claro, mas narrativamente faz outra coisa. Marca o Jim com a mesma cor da entidade que o matou. E isso conversa com uma lembrança lá de trás, da 1ª temporada, quando o Jim fala com o Homem de Amarelo pelo rádio, usando justamente o mesmo aparelho que mais tarde vai piscar o número 47 dentro do trailer. Esse cruzamento entre cor, aparelho e personagem cria a sensação de que o Jim nunca foi só mais um morador, ele sempre esteve numa linha de contato direto com esse lado mais alto do sistema, e agora o episódio 2 esfrega isso na nossa cara. Essa percepção fica ainda mais forte quando a série recupera uma das imagens mais marcantes da visão da Tabitha, o Jim pendurado de cabeça para baixo. No presente, ele é encontrado no celeiro exatamente nessa posição, repetindo a visão que ela teve quando subiu as escadas do farol lá atrás. Só que agora a cena ganha mais camada. A forma como o corpo é pendurado remete à carta do enforcado no tarô, carta que já tinha aparecido na leitura que o Kenny fez para Fátima na 3ª temporada, aquela em que os corvos surtam durante a tiragem. O significado principal desse arcano é nova perspectiva, novo conhecimento, e o episódio reforça isso com uma frase escrita atrás do corpo: o conhecimento vem com um custo. Quando você lembra que na visão da Tabitha, o Jim se mexe depois de estar morto, o paralelo com ressurreição e com o tal Lago das Lágrimas começa a se montar sozinho. O Lago das Lágrimas, aliás, é o fio que costura boa parte do que esse episódio apresenta. No final, o Jim fala pro Ethan encontrar esse lugar, mesmo depois de o Homem de Amarelo dizer pra ele que, uma vez que a história é contada, não dá pra mudar. Só que a própria série já provou que essa regra é furada. A Julie conta uma versão da história do lago pro irmão na 1ª temporada e depois muda o desfecho na 2ª. Sempre que o lago entra na conversa, From permite que algo que parecia fixo seja reescrito, como se esse espaço existisse fora do script normal da cidade.
Se a gente considera a possibilidade de que o Jim que aparece pro Ethan seja uma versão futura dele, que fez Storywalk de volta para avisar o filho, isso explica duas coisas de uma vez. O fato de o Ethan conseguir abraçar o pai, diferente de todas as visões intangíveis do Boyd com o Padre Catre, e o olhar desconfiado do Jim, examinando tudo como se estivesse num lugar que ele já conheceu de outro jeito. Enquanto um pedaço da cidade se desenrola em torno do Ethan, outro pedaço continua ecoando os traumas da masmorra da caixinha de música. Julie, Marielle e Randall viveram o mesmo inferno, mas o episódio deixa claro que o efeito em cada um é diferente. Quando a Julie atravessa as ruínas, o poder dela de Storywalk se manifesta de forma evidente. Já quando Randall passa pelo mesmo espaço, nada acontece, pelo menos, não do lado visível. Só que a gente sabe, desde a terceira temporada, que ele ainda escuta o zumbido das cigarras, a ponto de quase enfiar um desfibrilador na própria cabeça para calar o som. Essa diferença é o tipo de pista que a série gosta de plantar. O fato de o portal não reagir a ele não significa que ele não ganhou nada, e sim que o dom dele é outro. Possivelmente ligado à forma como a cidade mexe com som, frequência e percepção. Esse episódio parece ser o aviso calmo de que mais cedo ou mais tarde o Randall vai ter um papel bem específico nesse xadrez. Outra conversa que parece pequena, mas abre um buraco enorme na mitologia, é a da Sofia com a Sarah dentro do depósito. Ali, em vez de só ficar chocada com a bailarina ou com as coisas esquecidas, a Sofia solta uma ideia pesada, que cada objeto deixado para trás carrega um traço da memória de quem foi dono dele. Como se a pessoa continuasse presente através do que deixou. Não é só o que ela fala, é o jeito como ela se move ali dentro, tocando, reconhecendo, quase como se tivesse um mapa invisível na cabeça. Se a gente junta isso com o fato de o Homem de Amarelo precisar de peças de roupa, óculos e objetos pessoais para se transformar em alguém, a coisa encaixa. Ele pode estar usando esses vestígios como âncora, como se precisasse desse resquício para copiar não só o rosto, mas o rastro da pessoa. Isso ajuda a entender por que a mala da Sofia aparece com as roupas e os óculos dela prontos para o uso, e olhando para trás, joga uma nova luz sobre o que o menino de branco fazia com o Victor criança, quando fazia o garoto enterrar os pertences dos mortos. Esse mesmo episódio também dá um zoom rápido num detalhe de cenário que é fácil ignorar, mas foi colocado ali com muito cuidado. Quando Boyd entra no quarto, tem um calendário na parede atrás dele com uma data circulada, 30 de março de 1970, com um final que parece apontar para 1978, o mesmo ano que a gente viu rabiscado no corredor por onde a Tabitha passou. Embaixo, uma anotação fala em 3 anos e 4 meses, e o episódio não explica se é tempo que já passou ou tempo que ainda vai passar. Essa ambiguidade faz sentido numa série que vive brincando com cronologia. O detalhe que amarra tudo é o desenho de um barco no próprio calendário. Barco em From não é um ícone qualquer, é o símbolo do plano original do Boyd para fugir e aparece também nas pinturas da caverna. Ver esse desenho colado a uma data específica e a um intervalo de anos sugere que esse meio de transporte tem uma importância muito maior do que a gente imaginava, possivelmente ligado ao Lago das Lágrimas e ao jeito certo de navegar para fora da cidade. No fim das contas, o episódio 2 não é só o episódio em que a família confronta a morte do Jim. Ele é o episódio em que o tabuleiro inteiro ganha novas peças. Eloise volta a ser central, o Jade confirma que não está entendendo tudo, a Julie prova que o tempo em From pode ser atravessado, o Ethan jogado na direção do Lago das Lágrimas, o Randall carrega um poder que ainda não mostrou a cara, a Sofia expõe a relação entre memória e objeto, o Homem de Amarelo se revela mais estratégico do que nunca, e o próprio calendário da cidade marca data, barco e prazo como se estivesse avisando a gente de antemão. Ah, e se você quer acompanhar esse tipo de leitura cena por cena, deixa o like, o hype e se inscreve, porque From tá escondendo resposta em anotação de parede, em cor de pano, em placa de carro e até em calendário de fundo. A gente se vê no próximo vídeo.